O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. E o astrofísico israelo-americano Mário Lívio, mais conhecido por estudos sobre supernovas e a expansão do universo, também escreveu vários livros de divulgação, lançou um artigo científico curioso, aceito para publicação no Astrophysical Journal Letters, que estabelece uma potencial relação entre cinturões de asteroide e vida em planetas como a Terra. Mas como é que é essa história, hein, Cássio? Conta aí pra nós que você leu melhor que eu, me diga aí que história é essa, cara. Pois é, cara, isso ainda bem que você mencionou, porque eu nem lembrava mais o que o Mário Lívio trabalhava. Ele passou um bom tempo lá no Instituto do Telescópio Espacial e eu estava mais lembrando desses livros. Aí eu li o livro sobre a Razão Áurea, que ele escreveu, mas também tem outros lá, a equação que não era possível solucionar, alguma coisa desse tipo, lá, a questão da simetria, depois Galileu e os negadores da ciência, alguma coisa mais ou menos nessa linha, e é bastante interessante, tem umas coisas assim bem legais de se ler nesse quesito da divulgação científica, faz uma pesquisa bem ampla, não é uma coisa superficial. Mas em questão desse trabalho, é aquela história que a gente fica falando lá de plot twist, né? Que você tá lá vendo o filme, tem certeza que o assassino é o mordomo, quando você vê, vira tudo e o assassino é o cara que se matou, né? Então foi um suicídio, e aí muda completamente a história. Porque a gente tem sempre a noção de que asteroides fizeram o que fizeram com os dinossauros, e seria o mesmo caso com a origem da vida, né? Dificultaria a origem da vida, de vez em quando arrasaria e tal, e principalmente no começo do Sistema Solar, em que teve aquele grande bombardeio, que a vida poderia até ter começado, de fato deve ter começado algumas ou várias vezes, mas aí chovia asteroide, liquefazia a crosta terrestre e acabava com qualquer tentativa. O que ele estava propondo, né, nesse artigo é que, em colaboração, né, com uma outra astrônoma, é que, na verdade, ao contrário, não só aconteceu desses asteroides terem trazido água, né, formando lá oceanos e tal, mas uma outra composição que ele fala, né, e tem a questão do cianeto de hidrogênio, que é venenosíssimo, então, né, eliminaria qualquer bactéria, qualquer princípio de vida. Mas vamos que até nisso ajudaria, porque aí criaria-se uma atmosfera de cianeto, só que quando os asteroides ricos em ferro entrassem em contato com a água da superfície, de um jeito ou de outro, depois que condensasse, porque evapora, ia criar lá uma oxidação que ia aproveitar esse cianeto todo e produzir moléculas, nem moléculas prebióticas, mas liberar, né, material para que depois se combinasse em moléculas prebióticas. Então, na verdade, ao invés de atrasar, foi um start, foi uma condição que fizesse a vida surgir. E o estudo, né, mostra, por exemplo, para o sistema solar, alguma coisa que precisa. Então, o sistema precisa ter um anel de asteroides, um cinturão de asteroides, e um processo que desestabilize esses asteroides e jogue para dentro. E aí, quem faz isso é a dupla Júpiter-Saturno. Júpiter até que coleta bastante, faz aquele negócio, mas você tem uma ressonância de órbitas, né? Aquela história que você gira duas vezes enquanto os asteroides giram uma vez só, alguma coisa desse tipo, e aí Saturno acaba sendo esse elemento que desestabiliza os asteroides e joga eles para dentro do sistema solar, principalmente na borda interna, né, dessa que é mais próximo de Marte, desse anel que é o cinturão de asteroides. Então, no fundo, se você tem um planeta dentro da zona habitável, rochoso, que esteja sendo bombardeado, você aumenta, segundo a conclusão, né, desses autores, você aumenta a chance de que seja desenvolvida vida, você dá condições para que ela surja, né, e aí depois vem todo o processo de evolução. É claro que também você precisa ver que tem que esperar o grande bombardeio cessar, ou pelo menos diminuir, para que você não tenha toda vez uma reformação, né, uma reformatação da crosta terrestre, ou da crosta do planeta rochoso. Mas que passada essa fase, é tudo de bom que você tenha recebido aí, que a gente tenha recebido
esses impactos todos. Agora, é verdade que o Mário Lívio já fez alguns estudos de formação planetária, tá dentro do escopo dele, aliás, é um cara fantástico, genial. Mas eu tenho a clara sensação, a vibe que eu peguei disso aí é assim, é tipo, mais um paper meio terra rara. Porque assim, ele quer colocar, ele coloca, tudo bem, se você tem um cinturão de asteroides é bom, e para você ter um cinturão assim, é bom você ter 2 gigantes gasosos com as órbitas ressonantes, patati patatá, porque aí controla os impactos e tal. Mas assim, vamos combinar que planetas são formados de bater asteroide neles, é assim que eles se formam. Então assim, qualquer planeta em qualquer sistema planetário vai levar um monte de pancada. Né? Se essas pancadas cessam muito depressa, se isso é suficiente para gerar vida, eu acho absolutamente interrogação, não sabemos. E aí é meio que tentar forçar a barra, olha, não só a gente precisa de um planeta na zona habitável, mas a gente precisa na zona habitável de uma estrela que você esteja suficientemente longe para não tomar um banho de radiação, e ao mesmo tempo você precisa de um cinturão de asteroides, e aí você vai precisar de 2 gigantes gasosos, e começa a virar... Eu gosto do David Greenspoon, que ele faz uma analogia no livro dele, falando, é a hipótese do meu gato raro. Tipo, meu gato tem a pelagem assim, assado, ele tem uma pintinha que nenhum outro gato tem, ele tem um olho de uma cor e outro de outra cor, e é muito difícil achar um gato como o meu gato, eu nunca vi um gato como o meu gato. Se você presumir que o gato dele é uma coisa muito rara, você vai presumir que não tem outros gatos no universo. Porque é uma coisa, nossa, a quantidade absurda de coincidências para nascer aquele gato foi absolutamente excluído. E, no entanto, tem outros gatos de outras cores, de outros jeitos, e tem muitos gatos no mundo. Eu sinto um pouco isso. Esse é o único jeito de você ter impactos para dar o start na vida. Até a coisa de, precisa de impacto para dar start na vida, eu acho ok. A partir daí, fala, não, precisa ter uma configuração como do sistema solar, eu acho meio prematuro. Vamos colocar assim. Não é absurdo, mas é prematuro. A gente não sabe. O que você achou disso? Não, eles mesmo falam disso, né? Com essas hipóteses, com essas condições iniciais de você ter os 2 gigantes, essa desestabilização feita por Saturno, né? Faz a palavra deles, deixa o sistema solar como sendo um caso especial, né? Mas aí eles fizeram algumas simulações, várias simulações, com outros estados, tirando essa questão ele chama de ressonância secular, se não me engano, essa influência de Saturno. Deixaram um gigante só, que não desestabiliza de maneira tão eficiente, mas ainda assim faz com que tenha lá uns desgarres de asteroides do anel, lá do cinturão, para ver se realmente é necessário que isso aconteça. Ele falou que diminui, claro, a frequência de desgarrados que potencialmente possam migrar para dentro diminui bastante, mas ainda assim é bem grande para poder sustentar essa história de que ainda é um ponto positivo, ou melhor, é um ponto, né, mais positivo do que negativo. E aí entra na questão de você não ter tantos impactos, né, que fizesse lá a reformação, né, da crosta. Seria um evento que durasse menos, aquele grande bombardeio, e acabar ficando mais tempo solidificado, e aí, né, permite abreviar essa parte inicial, fazendo com que tivesse um começo mais anterior, né, ou seja, um começo mais recente. Agora, ainda assim, ele diz, bom, isso tira, né, aquela questão de ser especial, e a gente pode ainda manter essas conclusões. E ele fala, bom, nós não tratamos também das questões de migração, aquelas questões que a gente debate ainda da formação do sistema solar, e que não é difícil de você encontrar outros sistemas que tenham gigantes gasosos. A grande questão é se realmente todos os sistemas solares, ou a maioria dos sistemas planetários, vai ter um cinturão de asteroides como a gente tem aqui, né? Nenhum dos outros sistemas conhecidos mostra isso, mas ele fala também que nenhum desses sistemas enxergaria o nosso cinturão de asteroides. Então, partindo do pressuposto que existe, mesmo que tenha só, que existe um cinturão de asteroides, mesmo que tenha só Júpiter ou um gigante gasoso, ainda assim haveria condições de desestabilização,
e não um grande bombardeio, mas um médio bombardeio de asteroides nas partes interiores do sistema, né? Pois é, e você falando me ocorrem outras coisas. Você pode ter, você falou que eles não trataram, por exemplo, mecanismos de migração. Se bobear um sistema planetário em que você tem uma migração violenta de um planeta, vai causar muito mais desestabilização e muito mais impacto do que essa ressonância de dois gigantes lá fora e um cinturão de asteroides. Quer dizer, é aquilo que a gente, em pesquisa aqui de exoplanetas, a gente martela de novo e de novo. Parece que cada sistema tem a sua história, a gente vai ter que estudar um por um e ver que bicho que deu em cada um deles. Basicamente isso, ainda mais quando você quer tirar conclusões assim tão precisas, ou melhor, tão pontuais, né, específicas como essa de geração de vida. Quanto mais a gente queira específico, a gente vai ter que ver a história de cada um. Uma outra coisa que ele estava falando é que também poderia ter uma chuva com a perturbação da nuvem de Oort, mas para ter perturbação da nuvem de Oort efetiva, aí só desestabilizando quando uma outra estrela passa por perto. Não que isso não tenha acontecido, mas sinceramente é mais fácil você ter um sistema planetário com um anel, com um cinturão de asteroides, dois gigantes gasosos com a ressonância necessária, do que ficar contando com uma estrela passando e desestabilizando a nuvem de Oort para causar esse bombardeio nos planetas interiores. E uma última perguntinha, porque eu não li o paper, mas o Mário Livio é um grande escritor. O paper está bem escrito? Está gostoso de ler? Sim, é bem agradável de ler. A questão é que essas simulações de ressonâncias não são... Até os gráficos são meio esquisitos, mas a leitura sai bem facilitada. Ele tem uma revisão sobre essa questão de sistemas solares, deixou até sistemas planetários, e até deixou assim, para fazer revisão você tem que ser, né, uma referência na área e tudo. Não é exatamente o caso dele, mas seria interessante dar uma olhada também. É bem recente, 2020, eu acho. Daria para a gente tirar mais dessa discussão aí de formação de sistemas planetários. Pô, vou super ler. Revisão do Mário Livio, pô. Não pode ser ruim. Exatamente.